estava a pedra que foi escrita os mandamentos no monte, através de Deus, do próprio punho de Deus, das próprias mãos de Deus, cravado na pedra que Moisés trouxe. Estava ali naquela arca. Naquela arca havia algumas coisas muito valiosas. E a Bíblia diz, queridos irmãos, um pouco antes, que a arca era um símbolo da presença de Deus. Repetindo, a arca não era apenas um móvel para colocar na sua casa. A arca era símbolo da presença de Deus. Se existe algo que muda a vida de um homem e de uma mulher, se existe algo que tira um homem do alto, das drogas, se existe algo que transforma um esposo que está atribulado, se existe algo que muda a história de uma família, esse algo se chama a presença de Deus. E nessa noite a presença de Deus está neste lugar e vai invadir a sua casa e vai mudar a tua história para a glória de Deus. Nada tem poder maior do que a presença de Deus. E quando nós oramos, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós colocamos os nossos rostos no pó, quando nós clamamos a Deus, estamos clamando nada mais, nada menos do que a presença do Senhor. Um homem e uma mulher que não tem a presença de Deus, ele vive atormentado, atribulado. Já dizia um certo pastor de que quem ora não apavora, porque quem ora recebe a presença de Deus. Quem ora tem resposta do Senhor. Quem ora tem intimidade e relacionamento com Deus. A Bíblia diz que a arca era o símbolo maior da presença de Deus. A Bíblia diz que certa vez Israel ia para a guerra, foi para a guerra, mas nesse dia havia um problema, havia uma situação desconfortável. A Bíblia diz que os filhos de Eli levam a arca, mas eles não poderiam estar com a arca naquele momento. A Bíblia fala, para nós adiantar, que os filisteus tomaram a arca do povo de Deus, subtraindo aquilo que havia de mais precioso, aquilo que havia de mais valioso. Levaram a presença de Deus, levaram a presença do Criador. Um homem e uma mulher, quando perde a presença de Deus, a primeira coisa que tem no seu coração é um vazio. E esse vazio que está na tua vida nessa noite vai ser completado com a volta da presença de Deus, a volta da presença de Deus na tua casa, a volta da presença de Deus no teu ministério, a volta da presença de Deus. A Bíblia diz, queridos irmãos, que levam a arca. O povo agora está sem a arca. A Bíblia fala que a presença de Deus, a arca na mão dos filisteus, causa alguns problemas, alguma dificuldade, e eles devolvem a arca, trazem a arca de volta. E a Bíblia diz que dentro de algumas andanças a arca vai parar na casa de um homem. Abra comigo a sua Bíblia Sagrada no primeiro livro de Samuel. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta. Dentro desses minutos nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos meditar. Nessa noite eu vim aqui para nós nos alimentarmos da palavra e nós aprendermos um valor muito especial. Nós não podemos deixar a presença de Deus por nada. Nós não podemos deixar a presença de Deus por nada. É a presença de Deus, minha irmã, que vai mudar a situação da tua vida. É a presença de Deus que vai fazer com que o juiz assine a causa. É a presença de Deus que vai fazer com que as condições que você não tenha venha dos quatro cantos, pessoas vão se levantar. A presença de Deus vai fazer a diferença na tua vida. Existe uma situação, irmãos, na vida do homem, da mulher e dos crentes nos dias de hoje. Nós estamos acostumados, sabe com o quê? Estamos acostumados de vir no domingo e receber a presença de Deus. Arrepia o cabelo, arrepia até os pés. Pulamos, nos alegramos, ficamos felizes, cheios da presença de Deus. Mas quando saímos da casa do Senhor, quando saímos do culto, quando saímos do ciclo de oração, quando saímos da reunião, parece que a presença de Deus ficou e nós saímos sem a presença de Deus. Estamos muitas vezes acostumados a sentir só o calafrio da presença de Deus nos dias de culto, nos dias de reunião. Está mudando essa situação na tua vida. Deus está te levando a uma experiência sobrenatural. Chega dessa fé espiritual. É tempo de derramar e ser cheio da presença de Deus.
7. A Bíblia diz que a arca foi parar na casa de um homem. Diz assim a palavra de Deus: então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de... será que tem alguém lendo comigo? A casa de Abinadab. Abinadab teve um privilégio. Alguém chega com a arca e fala: olha, essa arca era do povo de Deus, nós subtraímos ela e nós não queremos ficar com ela. Essa arca está causando problema para as nossas vidas. Essa arca está causando desconforto. Irmão, a presença de Deus só causa desconforto a quem está com algum problema com Deus. A presença de Deus só causa desconforto a quem está devendo alguma coisa para a central de controle do céu. Mas o homem e a mulher que mesmo na tribulação, na angústia, na perseguição, que mesmo na situação difícil, está diante de Deus, quando recebe a arca do Senhor, recebe com alegria, recebe com amor, recebe com gratidão a arca da aliança. A Bíblia diz que a arca foi parar na casa de Abinadab. Diz a Bíblia, segue o texto: no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardassem a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passou que se chegaram 20 anos. Queridos irmãos, o móvel mais importante de toda a terra naquele momento, o móvel que era a presença de Deus em forma material ali, onde estivesse a arca, algo de sobrenatural acontecia. A Bíblia diz que esse recipiente, esse móvel, fica 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos a presença de Deus, aquilo que trouxe tantas vitórias para o exército do Senhor, agora está no canto da sala de Abinadab. Aquilo que trouxe tantas alegrias ao povo de Deus está no canto da sala de Abinadab. Aquilo que trouxe vitórias, que foi obra sobrenatural, estava no canto da sala de Abinadab. Existem pessoas que não têm valorizado aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Existem pessoas que não têm valorizado aquilo que Deus tem preparado para ele. Existem pessoas que não têm valorizado a chamada, o propósito, o ministério. Existem pessoas que não têm valorizado aquilo que Deus preparou. Ei, se você não valorizar aquilo que Deus te deu, Ele estará apresentando e preparando outro que está querendo o que você tem. Guarde o que tem, valorize o que Deus te deu, meu irmão. Valorize o que Deus te deu. 20 anos, queridos irmãos, a arca, o imóvel mais precioso na casa de Abinadab. Abinadab põe lá no canto e fala: Eliezer, cuida desse imóvel aí, vai limpando, vai tratando, mas vai cuidando. A Bíblia diz que a arca fica ali por 20 anos na casa daquele homem. A Bíblia fala que passa-se os dias, passa-se os anos. A Bíblia diz que Davi assume o reinado de Hebrom, fica ali 7 anos como rei, mas ainda não havia conquistado o reinado de toda a terra de Israel. A Bíblia diz que 7 anos passa e ele assume o reinado de todo o território de Israel. E a Bíblia diz que quando ele assume todo o reinado, que se cumpre a promessa que havia feito lá algum tempo atrás na casa do seu pai Jessé, em uma tarde difícil, a qual todos se esqueceram dele, mas Deus se lembrou dele. A Bíblia nos faz compreender que quando Davi senta no trono, ele pergunta para alguém e diz: a presença de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. E alguém diz para ele: olha, Davi, a presença de Deus está na casa de um homem chamado Abinadab. E ele diz: eu vejo Davi falar, então eu não vou sossegar enquanto eu não for buscar a presença de Deus. Quer vitória na tua vida? Busque a presença de Deus. Quer vitória no teu trabalho? Busque a presença de Deus. Quer uma família abençoada? Busque a presença de Deus. E a Bíblia diz que Davi, nesse capítulo 6 que nós realizamos a leitura, Davi levanta ali os seus companheiros e ele diz: nós vamos buscar a presença do Senhor.
Nós vamos buscar a presença de Deus. E a Bíblia diz no capítulo 6, irmãos, que ele separa ali 30.000 homens, o número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu como todo o povo que tinha consigo de Balã de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que estava em Jepá, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro. Quem guiava o carro, irmão? Uzá e Aiô, filho de Abinadab. A arca fica 20 anos na casa de Abinadab. Uzá e Aiô, eles estavam ali, e a Bíblia diz que Davi chega lá, Abinadab e fala: Abinadab, eu preciso levar a presença de Deus. E Abinadab chega para Davi e fala: quem és tu, Davi? Eu sou o rei de Israel agora. Aí Abinadab, viaje comigo, irmãos. Abinadab chega para Davi e fala: Davi, você é rei, eu reconheço, mas essa arca está há 20 anos aqui na minha casa, e eu tenho experiência e você não. Eu sei cuidar da arca e você não, Davi. Eu sei fazer e você não, Davi. Eu sei preparar e você não. Vai levar a arca? Vou levar. Então eu vou fazer uma exigência. Se vai levar a arca, eu não vejo ninguém melhor do que os meus dois filhos, Uzá e Aiô, para guiar todo esse povo que sai com você. Davi chega para ele e fala: homem, eu estou com 30.000 pessoas aqui. 30.000 homens preparados, nós adoramos, nós sabemos do valor que tem essa arca. E Abinadab fala: vocês não têm capacidade. Se o meu filho, Uzá e Aiô, que tem 20 anos, eles nasceram mexendo nessa arca, se eles não forem com vocês, você não vai conseguir. Existem pessoas, meu irmão, minha irmã, que ainda está subestimando a tua capacidade. Há pessoas que estão subestimando o seu poder, a sua capacidade de executar. Tem pessoas que ainda não acreditam em você. Tem pessoas que olham para você ainda meio de lado e falando: eu acho que não vai não, eu acho que não é não. Eles vão ver a glória de Deus. Aleluia! Que Deus é na tua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que Davi, Aleluia! Davi, depois que virou rei, passou por todos, a pessoa, depois que você vai vivendo algumas experiências com Deus, depois que você chega a um patamar, eu posso dizer, em questão de temperamento, em questão de maturidade, um pastor, eu posso ter como exemplo o pastor Silas. A pessoa começa a ter tranquilidade. Muitas vezes eu já ouvi o pastor Silas falar assim: calma, companheiro, fica tranquilo, rapaz. Pastor, fica tranquilo. Davi vê Abinadab com orgulho, altivez, e falar que só ele e os dois filhos têm capacidade que ninguém mais. Quem sabe alguém chega para Davi e fala: Davi, vamos, passa a espada nesse camarada aí, Davi. Você é escolhido de Deus, Davi. Passa a espada. Que Davi, irmão, tinha uns camaradas que era conhecido como valente de Davi, que esses camaradas valia por 1.000 homens. 1.000 homens. E Abinadab e os dois filhos não daria nem um lanche para eles. E é como se eu vejo Davi, imagine comigo, Davi chega para os seus